Expedito Ricardo da Silva nasceu no Ipu, estado do Ceará, no dia 6 de março de 1968. Tem uma longa e bonita história pelo Fortaleza Esporte Clube, mas também atuou pelo América Tiradentes, Guarani de Sobral, Itapajé, Boa Viagem, Itapipoca, dentre outros times. Também teve a oportunidade de jogar nos juniores do Flamengo, com grandes nomes do futebol nacional e também internacional. Ele era lateral direito, foi bicampeão pelo Fortaleza em 91 e 92, também conquistou acesso para a Série A em 92. Eu estou falando do Expedito. O nosso maestro de hoje é o parceiro lateral direito do Fortaleza, Expedito. Fala, campeão, satisfação te receber aqui no Maestros da Bola. Bom dia a todos. Eu agradeço vocês aqui do Maestro da Bola pela oportunidade, pelo convite e dizer que aconteceu na minha carreira, o que eu vou lhe responder. Show, meu irmão, beleza. Então fala pra gente aí, por onde andava Expedito antes de se profissionalizar? Fez categoria de base, jogou futsal, era só nas ruas lá do Ipu, quando foi que chegou na nossa capital? Enfim, fala um pouco do Expedito antes de se profissionalizar. Eu jogava na seleção do Ipu, aí teve um falecimento de um amigo da gente lá, aí um senhor foi me ver jogar, foi pro falecimento, aí foi me ver jogar e pediu pro meu pai para me fazer um teste no Fortaleza. E em 84 eu vim fazer o teste. E graças a Deus o Jurandir, né? O Jurandir me deu uma oportunidade. E através do Gilberto, que jogou Fortaleza também, aí eu fui morar na casa dele. Aí foi que eu consegui, porque lá no Fortaleza não tinha condições da gente ficar, né? Mas graças a Deus eu encontrei esse amigo, que ele me levou para casa dele e eu fiquei. E de 84, aí quando foi aí 84, 85, 86 juvenil eu fui bicampeão. Aí 87 eu já fui campeão pelo profissional. Aí quando foi 88 eu fui fazer um teste no Flamengo, que foi o Kleber Camerino, foi treinador do Fortaleza. E ele, quando foi ser supervisor do Flamengo, ele me levou eu, Freitas. Todo mundo dizia que eu não ficava por causa do tamanho. E graças a Deus fiquei. E quando eu voltei do juvenil do Flamengo, foi que eu fiz meu primeiro contrato, em 89. Aí fiquei de 89 a 97 no Fortaleza. Tá, então deixa eu, antes da gente falar da sua história no Fortaleza, vamos entender um pouco aí de como é que foi essa sua experiência lá no Flamengo, nos juniores do Flamengo. A gente volta já no Ipu, porque a gente sabe do celeiro de craques que é essa cidade, tá? Tantos nomes que fizeram história no futebol cearense, mas também aqueles que não despontaram, mas que fizeram história na seleção de lá. Vamos falar sobre isso também, mas já para começar, Flamengo, você chegou lá com um estrelato, né, cara? Zicozinho, Jorginho, enfim, tinha uma galera bacana lá. Como é que foi essa experiência? A experiência é boa, porque, para você ter uma ideia, quando eu cheguei nos juniores do Flamengo, a base lá era muito forte, era eu estou dizendo eu porque eu estava lá também no meio, né? Era eu, Djalminha, Marcelinho Carioca, Paulo Nunes, Júnior Baiano, Caramba. Rogério, Nélio. Aí é por isso que eu digo, só estar no meio deles, eu acho que eu não era fraco, não. E aí, cara, a gente tem que levar em consideração uma disputa que você tinha na lateral direita, né? Que era quem? Rapaz, era difícil, viu? Aí o pessoal perguntava por que eu não fiquei no Flamengo. Eu digo também, ó, tinha Leandro, Jorginho e Leandro Silva, como era que ia ficar? É trairagem, hein? Tu é doido, ó. Covardia. Dois monstros. Tu é doido. Chegaram à seleção, fizeram história na seleção. Só em treinar no meio dele, pra mim, foi só em estar no meio. Bebeto, Zico, Zinho, tu é doido. Quando eu chegava no vestiário para treinar com ele, para mim era, como se diz, outro mundo, né, velho? Outra situação, mas
Quando eu saí de lá, eu aprendi. É tanto que quando eu voltei, eu assinei logo meu contrato profissional, aí o Fortaleza mandou o Caetano para o Ferroviário, e eu assumi a posição e nessa posição passei 13 anos de titular. Trouxeram até jogador de seleção brasileira para tomar meu lugar, mas infelizmente não tomaram, né? Felizmente para você, né? O Caetano, que era lateral direito também, que é pai Do Rafinha, do Rony. Do Rafa e do Rony, exatamente. Jogava futsal, depois foi para o campo, fizeram história no exterior e tal. O Rony se aposentou no Fortaleza, se não me engano. O Rafa ainda está nesse processo aí. E aí você chega no... Isso foi em 87 no Flamengo, não foi? 88. 88 já, exatamente. Juniores ainda. Juniores. Volta para Fortaleza. Aí faço meu primeiro contrato, em 89. Aí de 89 eu fiquei até 97. Fui São 13 anos. São 13 anos de Fortaleza, contando com a base. E o profissional foram 5 anos de base e 8 anos de profissional, titular naquela lateral direita. Sempre. Nunca fui reserva no Fortaleza. 313 jogos. Isso é um detalhe interessante, porque a gente estava conversando aqui antes de entrar no ar, que muitos atletas hoje recebem placas, homenagens, quando faz 100 jogos. O Expedito recebeu alguma homenagem? Só no centenário. No centenário do Fortaleza. Uhum. Eles fizeram um convite, eu fui lá pro desfile e tudo. Uhum. Mas o que eu quero dizer é assim, porque os jogadores hoje fazem 100 jogos, né? Homenageados. Eu fiz 313, no tempo eu não fui. Uhum. É uma coisa que... Mas de boa mesmo, de boa. Uhum. Foi reconhecido agora, recentemente, no centenário, no caso, né? Mas durante a sua carreira você não recebeu essa homenagem. Cara, e o Fortaleza? O que significa aí pro Expedito? Afinal de contas, foram 5 mais 8, 13 anos de história. Fortaleza para mim foi tudo. Eu agradeço muito o Fortaleza por tudo mesmo, porque pelo reconhecimento assim, que eu quero dizer é que onde eu trabalhava, onde eu morava, as coisas só foi o Fortaleza que mudou, né? Então eu sou muito grato por isso. A gente começou falando sobre a rapaziada do Ipu. Você foi, sei lá, o desbravador, por assim dizer. Você talvez tenha sido o primeiro que veio para a capital jogar futebol profissional. Depois vieram outros, inclusive por seu intermédio. Mas lá no Ipu, pessoas que não obrigatoriamente despontaram a nível estadual ou nacional, mas que eram craques, né, cara? Fala um pouco também da tua história lá no Ipu e do futebol ipuense. Lá, sempre todos os campeonatos que, quando eu estava no juvenil, que eu ia disputar lá, sempre eu ganhei. Mas só que tinha muitas pessoas lá que também já vieram, né, que eu trouxe João de Deus, que jogou Fortaleza, Neném Ipu, Ozanã, que jogou nas antigas, o Ceará viu ele jogando lá e quis trazer ele não quis vir porque ele trabalhava no Banco do Brasil e não quis. Zé Valdo, que jogou Zé Valdo. São muitos. O da Silva, que foi campeão pelo Ceará, o da Silva, zagueiro. Ah, do Ipu, né? É do Ipu também. Não sabia. Eu vim saber depois, eu não sabia também que ele era do Ipu, legal. não. Mas lá, mas também agora deu uma parada. Parece que deu uma travada mesmo, porque não está aparecendo mais ninguém. Mas o Clodoaldo disse que está vindo o sobrinho dele aí agora, né? Uhum. Que o menino é bom. Então vamos torcer para que ele dê continuidade para vir mais gente também, né? Legal. Cara, deixa eu fazer uma pergunta aqui. Na tua época de lateral direito, para a época atual, existe uma diferença de funções. Você consegue perceber isso? Tem, de fato, hoje o lateral tem uma função diferente da que você tinha naquela época? Para mim, não. Não, né? Não, para mim não, porque no juvenil, eu já era, em 85, eu fui vice-artilheiro do time. Olha só que legal. Fui vice-artilheiro do time. Então, em 91, eu fiz o gol do título na prorrogação. É lógico que eu estava dentro da área para fazer esse gol, né? Então, na minha situação... Já subia e já apoiava? Já era diferenciado já. Uhum.
Aqui no estado do Ceará você atuou por Fortaleza E Tiradentes. e Tiradentes. Você falou que foi campeão em 91, então fala um pouco também dessa campanha. Eu acho que você chegou a ser bicampeão, né? Fui 91, bicampeão. 92. Foi. Fala dessa campanha, fala desse time e fala desses títulos aí. Era um time que a gente tinha um Mirandinho no ataque. Absurdo. Tinha o Josimar no meio de campo, que ele não tomou minha posição, né? Botaram ele pro Seleção. meio. Seleção brasileira, botaram ele pro meio. Tinha o Carlos Alberto, tinha o Eduardo, tinha o Ageu, Canhoto. Rapaz, nosso time era... Soldadinho. fora de série. O Josué, né? Josué. Que o Josué é diferenciado. Ele aí É absurdo. Ele, rapaz, tem uma história do Josué que ele... Em 91 eu ganhei dinheiro para comprar 2 casas. Aí eu comprei só uma. Você vê como é. Aí o Josué tomou meu dinheiro e foi deixar lá em casa. Ele disse que não ia gastar todinho. O Expedito, que é cheio de resenha, é um dos reis das resenhas no Maestros da Bola, inclusive recebendo aqui felicitações ou referências, homenagens do próprio Josué, o soldadinho de chumbo, do Marden, presidente, e do Machado, né? Machado Motos também. É o tio. O tio. Esse tem muitas resenhas, o Machado aqui já manda a letra para o Expedito. Boas amizades, né, cara? O futebol te trouxe? Demais, cara. Eu nunca mudei. Meu jeito foi sempre esse. E eu sou muito grato por isso, porque eu tenho um reconhecimento de todos, né, cara? Tive lá, tive baixo, mas nunca mudei meu jeito. Sempre foi assim. 92 também, além de ser bicampeão, conseguiu acesso, que foi um feito extraordinário para o Fortaleza, já que hoje os nossos clubes estão mais bem estruturados, já estão numa sequência melhor em competições nacionais e até internacionais, mas na época não. Na época esse acesso foi algo fabuloso. Exatamente. Era um jogo que a gente... E eu sofri até um acidente antes desse jogo. Eu vendo London, no XR3 da minha namorada, aí bati na Praça Portugal. E o Hélio Carrasco, que era do Ceará, Sim. jogava conosco. Sim, sim. Aí, só quando eu cheguei no hospital, o Hélio disse assim, ó, não fala no nosso nome não, porque senão vai dar ibope aí, todo mundo vai... Eu digo, beleza. Aí eu na maca, aí o doutor, ei, Expedito, o Hélio disse que o nome dele é João Cláudio, ele levou alguma pancada na cabeça, o cara já conhecia a gente. O cara já achou que tivesse Isso no domingo, desnorteado. mas graças a Deus que né, eu consegui jogar na quarta-feira contra o Santa Cruz, lá no Arruda. E foi o gol do Ayrton Fraga de pênalti, a gente subiu para a primeira divisão. Sensacional. Você falou aí sobre o título, você falou sobre esse jogo importante. Como é, cara, jogar, e foram tantos, imagino, jogar num Castelão, por exemplo, lotado, né? Um Castelão com a massa tricolor fazendo barulho, empurrando, fazendo a festa e também tantas decisões. Como é que vem à memória do Expedito essas conquistas e decisões, jogos importantes? O mais marcante para mim foi na final, né, de 91, final do terceiro turno, tinha quase 80 mil pessoas. E eu fiz o gol do título. 11 minutos, segundo tempo da prorrogação. Essa aí é uma coisa que sempre eu vejo, sempre eu boto no YouTube, fico olhando e é bom demais a gente ver, lembrar, né, cara? Coisas boas, mas também tem coisas ruins também, né? Pra ti esse é o jogo mais marcante? Com certeza. 91. 91 que eu fiz o gol do título. E foi um jogo que nos clássicos, a maior renda de todos os clássicos. E foi. O estádio estava quase cheio, né? Geral, era tudo. Era muito legal, né? Geral, preliminar, essas coisas que a gente não tem mais hoje. E aí, assim, eu não estou dizendo que está certo ou que está errado, mas que traz boas lembranças, né, para a gente que viveu esse tempo aí. O Expedito, cara, é realizado com o futebol? O futebol trouxe tudo que o Expedito queria? Para mim foi.
Para mim, o que o futebol fez, até hoje, eu tenho meu trabalho por causa do futebol, que eu conheci, né? O irmão do Danilo Baratinha, o Valber, que eu estou com 16 anos na empresa. E eu sou muito grato a ele, porque quase eu me entregava. Quase eu me entregava. Se não fosse ele, aí me mandou tirar a carteira, Aí ele deu um jeito, e hoje, para você ver, hoje eu estou com 16 anos na empresa. Eu sou muito grato a ele. Quase me entregava como assim? Bebida. Porque droga eu nunca usei, mas bebida eu bebo muito. É, né? Queria, cara, inclusive mandar aqui um abraço e também agradecimentos ao Valber, ele que cedeu, né, liberou o nosso querido Expedito para estar com a gente hoje. Ele que vai chegar um pouquinho atrasado, mas com autorização do chefe, tá? Muito obrigado, Valber, que tem lá o frango assado, né? Churrascaria, um espaço bem legal. E como falou aqui o Expedito, já há 16 anos trabalhando lá com o Valber, que é irmão do Danilo Baratinha, que também já esteve com a gente aqui. É interessante isso, porque o Expedito ficou 13 anos no Fortaleza. Parece que era um bom funcionário. Agora já está 16 anos lá no seu trabalho, pós a aposentadoria com o futebol. Parece que é um bom funcionário, que legal. É o seguinte, Expedito, a gente vai finalizar esse primeiro episódio, tá? E a gente vai ter um outro episódio onde eu vou abordar um pouco sobre a continuação da sua carreira, seu momento atual, e tem aquele quadro viral, que é o Debate Pronto, onde eu pergunto algo e você responde com aquilo que vem no seu coração, tá? Eu queria deixar para o próximo episódio algumas histórias suas com o Clodoaldo, inclusive histórias que pouca gente sabe. A gente vai falar um pouco sobre isso no próximo episódio, tá? Por hoje, eu te agradeço pela participação, que realmente foi muito especial para mim e para todo mundo que nos acompanha e gosta do futebol cearense. Muito obrigado, campeão. Eu é que fico agradecido pela lembrança, irmão. Show de bola. Meu povo, é apenas o primeiro episódio com Expedito. A gente terá mais um e eu conto com a tua participação, tá? Me despeço por aqui, fique você e toda a sua família na paz de Cristo. Tchau e seja memorável sempre. Valeu.